É sempre muito bom ter você aqui para fazermos isso juntos. Graças ao Senhor por mais uma noite de sono, por mais um dia que Ele nos dá. Vamos orar. Senhor Jesus, invocamos o Teu precioso nome, Senhor Jesus. Nos curvamos diante da Tua presença, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor Jesus, Senhor, queremos realmente, Senhor Jesus, ser próximos a Ti, Senhor. Queremos ser chamados de servos. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nós Te amamos, Senhor Jesus, precisamos de Ti. Senhor, por favor, cuida das nossas pessoas e das nossas coisas. Senhor, nos dá uma boa leitura, fala conosco nessa leitura. Senhor, para a honra do Teu nome. Senhor, me ajuda nessa leitura e ajuda as pessoas que o Senhor trará aqui. Que seja luz para nós. Amém. Bom dia, minha gente querida. Bom dia, minha gente querida. Nós vamos começar com o Salmo. Bom dia, Nardelzinha. Nós vamos começar com o Salmo. Hoje, o Salmo 138. Salmo 138. Então, vamos lá. Então, parece que tem um bichinho aqui. Deixa eu ver se eu acho uma aguinha para mim. Ai, ainda bem que tem. Vocês estão bem? Todo mundo bem? Tá um calor aqui agora, tava frio. Agora tá um calor. Então, vamos para o Salmo 138. Será que tá certo isso ou é 139? 138 mesmo. Diz assim: Eu te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração. Canto teus louvores na presença dos poderosos. É 139, é? Então, a gente está atrasado no... Ou será que eu pulei o 137? Então, é 139. É um salmo que quem escreveu foi nosso pai Davi. E diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim tua mão. Então veja que ele fala assim, ó, Tu me sondas e me conheces, né? Depois aqui no 4 ele diz assim: a palavra ainda não chegou à minha língua, ó Eterno, e já a conhece completamente, porque ele conhece o coração, né? As intenções do coração. Bom dia, Zete. E do coração que vem, né? O que a boca fala. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Bom dia, Mi. Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, lá o Senhor está. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente lá o Senhor está. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver e a luz ao meu redor se tornará à noite.
Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Quem me dera exterminasses os ímpios, ó Deus. Então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Pessoas que com má intenção pronunciam o teu nome, Senhor, tomando-o em vão como inimigos teus. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Amém. Bom dia, Andréia. Bom dia, minha gente. Aqui, gente, é Davi falando com o Senhor. Salmo 139 é Davi falando com o Senhor. Então, ele sempre fala da alma, do coração, do relacionamento dele com o Senhor nos Salmos, né? Nos Salmos, ele sempre fala sobre isso. E é isso que nós temos que fazer também. Falar conosco, falar para nós mesmos. E Delma, você precisa sentar e ler a Bíblia. E Delma, você precisa, falar para minha alma, compreendem? Minha alma, obedeça. Minha alma, faça assim, faça assado, louve o Senhor. Dentro de você tem que estar um patrão e um funcionário, um pai e um filho, você mesmo. Você é seu patrão, você dá ordens para você e você obedece. Isso se chama disciplina. Se você não tem isso, como é que você vai avançar? Você tem que dizer para você mesma, por exemplo, amanhã vou levantar bem cedo. Eu dei a ordem e amanhã de manhã eu obedeço. Vocês estão compreendendo? Vocês precisam aprender, e eu também, a falar consigo mesmos a respeito das necessidades, principalmente da necessidade de estar e buscar o Senhor. Vamos para Provérbios. Estamos em Provérbios 17, 19 a 20. Eu tô achando que eu avancei aqui. Provérbios 17. Tá esquisito isso aqui mesmo. Eu acho que era o Salmo 138, não era? Provérbios 17, 17. Vamos ler. Ah lá, 17, 17. Mas aí seria o Salmo 138.
Vamos então, agora a gente vai avançar em provérbios, porque para o Salmo 139 é o provérbios 17 e 19. Não sei o que aconteceu, mas tudo bem, vamos lá. Provérbios 17 e 17 e vamos até o 21. O amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. O amigo dedica sincero amor em todos os momentos. Esse amigo, em todos os momentos, ele é amigo. E ele é um irmão na hora da adversidade. A pessoa sem juízo, com um simples aperto de mão, se compromete e logo se torna fiador do seu próximo. Sobre ser fiador, o Senhor já falou conosco, né? Seriamente. Está lá em Provérbios 6, né? Sobre ser fiador. Releia lá. A pessoa sem juízo, com um simples aperto de mão, se compromete e logo se torna fiador do seu próximo. Quem gosta de viver brigando ama o pecado. Olha isso. Quem age com arrogância está à procura da sua própria destruição. Porque vai angariando inimigos por aí, né? Pessoas que não gostam dela. Quem gosta de viver brigando ama o pecado. Quem age com arrogância está à procura da sua própria destruição. Essa arrogância aqui, gente, é não dar ouvidos pro outro, viu? Principalmente em casa. Não escuta o marido, não tem tempo. Não tem tempo para escutar o marido, não tem tempo para escutar os filhos, não tem tempo para escutar ninguém. A pessoa quer contar uma história, não tem tempo. Ah, não tenho tempo. Isso é arrogância. Quer dizer que a história do outro não é importante para você. A história do outro não tem valor algum. Por isso não é prioridade para mim. Vou fazer outra coisa enquanto isso. Então, esse arrogante aqui é não dar ouvidos também, né? Porque ele é superior. Tudo que os outros falam é menor, é pequeno, né? Então, olha só. Quem gosta de viver brigando ama o pecado. Quem age com arrogância está à procura da sua própria destruição. Certo? No lugar de arrogância, aqui coloque quem não escuta. O homem de coração maldoso jamais prospera de fato. O de língua mentirosa logo cai em desgraça. O homem de coração maldoso jamais prospera de fato, ou seja, não tem uma prosperidade real, né? Só uma coisa falsa, uma ilusão, algo terreno. E o homem de língua mentirosa logo cai em desgraça. A desgraça é o quê? A ausência de Deus. Estar na graça é estar na presença do Senhor. A ausência de graça quer dizer Deus se foi, me deixou sozinha. O filho insensato só produz tristeza e nenhum contentamento tem o pai do que pratica tolices. O filho insensato só produz tristeza e nenhum contentamento tem o pai do que pratica tolices. Nós também somos filhos, que nós sejamos filhos exemplares. Ah, meu pai e minha mãe já morreram, mas mesmo assim você pode honrá-los e que os seus filhos vejam isso, né? Ensinar a honrar o pai e a mãe. Vamos para o Velho Testamento, vamos ver o que está acontecendo lá. Eu acho que hoje nós terminamos, né? 1 Reis. Ah, acho que sim. Então, ontem nós paramos no segundo ataque dos sírios. Onde é que a gente está aqui na história? Deixa eu trazer um pouco para cá, que senão eu fico assim para frente, ó. Eu sinto que as minhas costinhas reclamam. Então, onde é que a gente estava aqui na história? Esse rei aqui da Síria foi contra Israel, não é? Foi contra Acabe
E o Senhor deu a vitória a Acabe. Com poucos homens, ele venceu mais uma coalizão de 33 reis. Pense só. Agora, o rei da Síria vem contra Acabe de novo, porque ele não aceita a derrota, de jeito nenhum, ele é o mais poderoso da terra. Ele não aceita a derrota, então ele vem novamente contra Acabe. Quem é Acabe? Acabe é rei sobre Israel, sobre 10 tribos, ele não é da dinastia de Davi, e ele se casou com uma princesa que se chama Jezabel. Essa princesa é filha de Etbaal. Esse homem é rei sobre Tiro, Sidom, aquela região lá, ou seja, região de muito pecado, não é? Tiro, Sidom, por aí. Então Acabe saiu de Israel e foi lá procurar essa princesa lá. Casou-se e trouxe essa princesa para cá. Parece que ele está imitando Salomão, né? Casando com princesas para ter herdeiros do trono. Então ele traz ela para Israel e ela traz a potestade que ela cultua, que ela adora, que é Baal. E assim ela contamina todo Israel, converte Israel ou obriga Israel a se converter ao falso deus Baal, levanta muitos profetas. Então essa é a esposa de Acabe. Elias está como? Elias é o profeta que o Senhor usou para profetizar, falar o que Deus pretendia fazer para Acabe. E depois ele matou os 450 profetas de Baal. Esses 450 profetas, eles são de Israel, são israelitas, certo? E aí Jezabel não gostou nada disso e disse que iria, jurou Elias de morte. Elias ficou profundamente abatido com isso, como se tivesse entrado numa depressão ou algo assim, ficou psicologicamente muito abalado com isso, e isso afetou o relacionamento dele com o Senhor. Ele não conseguiu mais acompanhar o Senhor, no dinamismo do Senhor, na velocidade do Senhor. Elias ficou para trás, se escondendo num cantinho escuro. Não quero, né? Então o Senhor levantou Eliseu. O Senhor levantou Eliseu no lugar de Elias. Agora estamos em duas histórias. Uma história está correndo com Elias, que está ensinando Eliseu, né? Eliseu já está com a autoridade, mas está aprendendo a ser profeta do Senhor. E Acabe foi contra esse rei da Síria e o Senhor deu a vitória a ele. Agora vamos ver se ele se converteu com essa vitória que o Senhor deu a ele, né? Como se o Senhor tivesse dado mais uma chance. Enquanto isso, lá em Jerusalém, um rei que é da família de Davi reina apenas sobre Judá. Então nós chegamos aqui em 1 Reis 20, 22. 1 Reis 20, 22. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe avisou. Esse profeta aqui não é nem Elias nem Eliseu, viu? É outro profeta, porque Elias e Eliseu estão longe daqui. É o mesmo profeta que tinha falado para ele, né, Arenice? Tinha falado para ele que Deus lhe daria a vitória. Agora o profeta volta, certo? O rei da Síria vem pedindo revanche. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe deu um aviso. É o seguinte, você tem que se fortalecer, você tem que ficar atento para suas atitudes, porquanto depois de 1 ano o rei da Síria vai voltar a atacar você. Então, atento às suas atitudes você quer o Senhor ou não? Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria encorajavam o rei da Síria lá, dizendo: os deuses deles, eles acham que Israel tem muitos deuses, que nem eles, né? Então fala assim para ele, lá, os conselheiros do rei da Síria estão lá falando para ele. Os deuses dos israelitas são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes e prevaleceram contra nós. Contudo, se os combatermos nas planícies,
Com toda certeza, seremos mais fortes e sairemos vitoriosos, né? Como se assim os nossos são das planícies. Portanto, rei, agora deve tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deve arregimentar outro exército, de igual poder ao que perdeu, cavalo por cavalo e carro por carro. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos, e certamente vamos subjugar os israelitas e vencer a guerra. Então o rei ouviu esse conselho e fez tudo conforme os seus conselheiros tinham orientado a ele. Então, na primavera seguinte, veja, se passou um ano, né? Então, essa guerra aqui que se deu pode ser aquela guerra que se dá em toda a primavera. Os reis saem para combater em toda a primavera. Se lembram no templo de Davi? Que é a guerra que ele não foi, né? Então, agora, na primavera seguinte, na passagem do ano, Ben-Hadad convocou todos os arameus e marchou até Afeque para lutar contra os filhos de Israel. Ele está voltando. Os filhos de Israel foram mobilizados e providos de víveres e logo depois marcharam contra eles. Ou seja, pegaram todo o suprimento de que precisariam e foram para a guerra também. E os israelitas acamparam defronte do inimigo como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus, os sírios, enchiam toda a região. Ó, de novo, né? De novo. Vêm os arameus, os sírios, em grande quantidade, um número gigantesco de homens. Mas os israelitas vão com poucos. Olha aqui, parece 2 rebanhozinhos de cabras. Como foi da outra vez, né? Da outra vez foram 230, eu acho, jovens que foram para a guerra. O Senhor os convocou por causa da coragem deles, né? A força e a coragem que eles têm, embora não tenham treinamento de guerra, são corajosos. E o Senhor levantou 7.000 israelitas. Lembrem, 7.000 não se curvaram diante de Baal. O Senhor está honrando esses 7.000. Acredito até que foram esses 7.000 que venceram a guerra, e não Acabe. Os filhos de Israel foram mobilizados e providos de víveres, e logo depois marcharam. Então eles são 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto o rei da Síria, com seu exército, toma toda a região. O homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e profetizou: assim fala Yahvé, o Senhor, porque os arameus declararam assim: o Senhor é um Deus das montanhas, mas não tem poder sobre as planícies. Eis que eu, então, vou entregar nas tuas mãos toda essa grande multidão, e saberá que eu sou Yahvé, o Senhor. Veja, o Senhor não aceita desaforo. Quer dizer, então, que o Senhor só tem poder nas montanhas? Vamos testá-lo na planície. Estamos em 1 Reis 20, 29. Dilma. Durante 7 dias estiveram acampados uns diante dos outros, como lá no tempo de Golias, né? Vocês se lembram? Ficam os exércitos acampados, um diante do outro. Acampados mesmo, faz barraca e fica lá. Dias e dias e dias, até se resolver, vai guerrear, vai se entregar, como é que vai ser? Durante 7 dias estiveram acampados uns diante dos outros. No 7º dia travou-se a grande batalha, e os filhos de Israel exterminaram num só dia 100.000 soldados de infantaria dos sírios. Isso é o Senhor com eles, porque é impossível na esfera natural que isso aconteça, né? Um pequeno rebanho contra milhares e milhares de homens. Os sobreviventes fugiram para Afeque, mas as muralhas da cidade desabaram sobre os 27.000 homens que restaram. Então eles eram 127.000 homens contra 2 pequenos rebanhos de cabritos de Israel.
que provavelmente é novamente os 7.000 mais os 200 e poucos jovens. Ora, vendo tudo isso, Ben-Hadad fugiu para a cidade buscando refúgio, ora num esconderijo, ora em outro esconderijo, certo? Então agora, como nós temos o rei da Síria fugiu novamente, mas não pensa que ele desistiu, não. E agora ele fugiu buscando refúgio, né, em vários lugares, e Israel voltou em vitória. Então os oficiais de Ben-Hadad lhe aconselharam. Ben-Hadad é o rei da Síria, esse que deve estar irado demais, perdeu 2 guerras para o exército pequeno de Israel, né? Então os oficiais de Ben-Hadad lhe aconselharam: temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são misericordiosos. Vamos ao rei de Israel vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, talvez ele te poupe a vida. Vestiram então panos de sacos e colocaram cordas ao redor do pescoço e se apresentaram ao rei de Israel e suplicaram. Esse rei de Israel é Acabe, marido de Jezabel, tá bom? Olá, Leidinha. Então o teu servo Ben-Hadad manda dizer, foi lá, ó, o recado de novo lá, ó, o mensageiro lá, ó, indo lá para Acabe, rogo-te que me permitas viver? E o rei Acabe respondeu, ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os mensageiros então interpretaram isso como um bom sinal e, sem refletir, aproveitaram o que o rei havia dito e acrescentaram: sim, isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad vive. É o inimigo lá, o rei da Síria, tá? Diante disso, o rei Acabe ordenou: e depois buscá-lo. Assim que Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Acabe está colocando o rei da Síria no mesmo carro que ele. Então Ben-Hadad disse: vou restituir-te as cidades que meu pai tomou do seu pai, e poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Por quê? Porque roubou Samaria, né? Conquistou Samaria, melhor. Então Acabe respondeu: mediante um tratado, eu vou deixar você em liberdade, Hadad. E Acabe formalizou um contrato com ele e o deixou partir livre. Por determinação de Yahvé, o Senhor, um dos discípulos dos profetas, ordenou ao seu companheiro: me fira. Mas o homem se recusou a fazer. Olhe bem. Por determinação do Senhor, um dos discípulos dos profetas. Então nós temos profetas e temos discípulos que estão sendo ensinados a serem profetas também. Isso onde? Em Israel, né? Um dos discípulos dos profetas ordenou ao seu companheiro: me fira. Mas o homem se recusou. Veja que, ao que parece, né, não há mais culto a Baal lá, né? E Jezabel? Jezabel deve estar arquitetando alguma coisa em todo esse tempo. Replicou-lhe ele: porque não obedeceste à voz de Yahvé, logo que te afastares de mim, um leão vai te matar. Quem? O profeta que não obedeceu ao Senhor. E de fato, assim que o companheiro seguiu o seu caminho, um leão o encontrou e o matou. Ó, assim é a desobediência, certo? O profeta encontrou-se com outro homem e pediu para ele: me fira. No mesmo momento, o homem desferiu um golpe e feriu o profeta. O profeta partiu e ficou aguardando o rei na entrada. Tinha ficado irreconhecível com a atadura que colocou sobre os olhos. Então, esse ferir deve ter sido um soco, né? Que o outro deu, um soco bem forte nele. Então, ele passou uma atadura no hematoma, né? Ao passar o rei Acabe, esse profeta com o olho machucado gritou: teu servo estava em combate
quando alguém saiu das fileiras e trouxe-me um homem exclamando: vigia este homem, se ele desaparecer, tua vida responderá pela dele, ou então pagarás 35 quilos de prata. Mas enquanto teu servo estava ocupado de uma e de outra parte, o homem desapareceu. Então o rei de Israel disse: ora, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu o turbante que estava sobre os seus olhos, e o rei prontamente o reconheceu como um dos profetas. E ele profetizou para o rei: assim diz Yahvé, o Senhor, porquanto deste liberdade ao homem que eu havia determinado como anátema, que é quem? O rei da Síria, que ele fez acordo e mandou embora em paz. Esse deveria morrer. A sua vida vai responder pela vida dele, que você poupou. E o teu povo vai pagar pelo povo dele. Certo? Então veja, o Senhor estava dando vitórias como se fossem testes para Acabe, para ver se Acabe se voltou mesmo de Baal para o Senhor. E assim o rei de Israel retornou para seu palácio em Samaria, e muito irritado e também deprimido. Então veja, a gente já viu várias histórias assim, né? Quando fazem como se fosse um tipo de teatro, uma ilustração, como se fosse uma ilustração para testar a pessoa, para saber, por exemplo, né? Natan foi lá e falou para Davi, não é? Olha, tinha um viajante que chegou com fome, esse viajante entrou lá na casa e daí o outro matou a ovelhinha do homem pobre, ao invés de pegar. E aí, nisso, espera-se uma resposta da pessoa. E aí Davi respondeu, né? Esse homem deve pagar 7 vezes mais, não lembro o que ele respondeu, né? E aí Natan diz, exatamente, é assim que vai suceder a você, certo? Então agora, mesma coisa. Vocês se lembram também quando Absalão, né, queria voltar para Davi, e Davi não permitia. Então Joabe, o comandante do exército de Davi, mandou uma mulher ir lá fazer um teatro, vocês lembram? Vai lá e fala assim. Daí ela falou: eu tenho 2 filhos meus brigaram, daí um filho foi embora, ele não pode voltar porque é jurado de morte, isso, aquilo. E aí o rei Davi fala: quem matar o seu filho, ele falou assim: eu garanto que ninguém vai matar o seu filho, pode mandar ele voltar. Aí vem Joabe e diz assim: olha, a sentença que você deu para a mulher abriu precedente para Absalão. Absalão poderá voltar então, né? Então agora aqui, nesse caso também, o Senhor levantou um homem para testar Acabe, né? Ele foi e disse: me fira. O outro veio, deu um soco no rosto dele, ele fechou, colocou uma atadura, né? Provavelmente dá para ver que há um ferimento ali. E aí ele foi lá na porta da cidade, né? Esperar Acabe. Então, quando o rei Acabe está voltando, ele fala, né? Olha só, tinham mandado, eu estava na guerra e tinham me dado um inimigo para eu guardar. Se eu guardasse bem esse inimigo, eu seria recompensado com prata. Só que ele fala que se distraiu, o que aconteceu? Ele fala assim, ó, enquanto o teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem fugiu. E aí ele disse assim, né? Teu servo estava em combate quando alguém saiu das fileiras e trouxe um homem e disse: vigia esse homem. Se ele desaparecer, a sua vida vai pagar pela vida. Você vai pagar com a sua vida por não ter cuidado bem, né? Vigiado bem esse homem. Mas se você vigiar bem, você vai ser recompensado com 35 quilos de prata. Mas enquanto eu estava distraído, trabalhando em outras coisas, o homem fugiu, rei. E agora eu estou querendo saber o que o senhor me diz.
Aí o rei diz assim: você mesmo falou a sua sentença. Se o homem fugiu, você vai pagar com a sua vida. Então aí o profeta disse, tirou a faixa, né? Aí o Acabe reconheceu que era um dos profetas, né? E aí ele diz assim, exatamente o que vai acontecer contigo, porque você não fez o que o Senhor queria que fosse feito com o rei Haddad, rei da Síria, certo? Você deixou ele ir embora em paz, ainda fez acordo com ele, né? Então se passaram esses acontecimentos. E Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, o rei de Samaria. Agora estamos um tempo à frente, né? Se passaram esses acontecimentos. Agora vem essa história de Nabote aqui. Nabote tinha uma plantação de uvas em Jezreel. Jezreel é um lugar, nome de um lugar, Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, que é rei em Samaria, né? Certo dia, Acabe pediu para Nabote: Nabote, me cede essa vinha sua aí, a vinha fica do lado do palácio, uma vinha muito bonita, muito bem cuidada. Acabe pediu para Nabote: Nabote, me cede a sua vinha para que eu transforme a sua vinha em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca, eu vou te dar uma vinha ainda melhor, ou, se você preferir, vou lhe pagar em dinheiro o valor que você pedir por essa vinha. Veja, ele quer destruir a vinha que o homem tem a maior consideração para fazer ali a horta, fazer a horta do palácio. Todavia, Nabote respondeu ao rei Acabe: Yahvé me livre de te entregar a herança dos meus pais. Então Acabe foi para o palácio. Ele foi irritado, muito aborrecido. Veja que Acabe é bem irritadinho, né? É bem irritadinho, ele não tem controle dos seus sentimentos, das suas emoções, né? Foi para casa bem irritado, muito aborrecido, por causa da resposta e do modo de falar de Nabote de Jezreel. Por quê? Porque ele falou assim: Deus me livre. Porquanto lhe havia dito francamente: eu não vou te entregar a herança dos meus pais. E por isso estendeu-se sobre o leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer mais nada. Esse é o rei Acabe, viradinho para a parede e emburrado, com a tromba caída, tá? Porque não vai poder fazer o que ele queria. A horta lá na vinha de Nabote. Então agora aparece a esposa de Acabe, Jezabel. Jezabel veio até Acabe e perguntou para ele: por que está tão chateado a ponto de rejeitar a comida? O que está acontecendo? Então Acabe respondeu: é que eu falei com Nabote, o jezreelita, falei para ele vender a vinha para mim, e se ele preferisse, eu poderia dar para ele outra vinha, né, em outro lugar. Mas ele retrucou, ele respondeu assim: não vou te entregar a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, ficou brava com ele. Na verdade, gente, Jezabel aqui é que é a voz de comando, viu? Jezabel ficou brava com ele e falou bem assim: ah, então é assim que governa o rei de Israel? É assim que você, esse governa, ela quer dizer manda. É assim que você manda aqui em Israel? Qualquer um diz para você não e pronto, você vem para cá, para a cama e se vira para o canto e fica chateado? Levante-se, coma e alegre o seu coração. Acabe. Eu mesma, olha aí Jezabel, eu mesma vou te dar essa vinha de Nabote de Jezreel. Eu mesma vou entregar nas tuas mãos. Depois ela escreveu uma carta em nome de Acabe, ela escreve a carta e põe o anel de Acabe. Eu tô falando para vocês que ela manipula bastante, é ela que governa aqui, né? Ela faz o que ela quer.
Então aqui ela está cometendo uma fraude, não tá? Está escrevendo uma carta no nome do marido, né? Ela escreve uma carta no nome de Acabe e sela com o selo real dele, né? E envia essa carta para os anciãos e para os nobres que habitavam com Nabote na sua cidade, Jezreel, né? Mandou para lá, dizendo que é Acabe que está escrevendo, certo? E olha o que ela diz na carta, né? E nessas cartas ela escreveu o seguinte: proclamem um jejum geral e façam Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Façam comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem desse modo. Você amaldiçoou a Deus e ao rei também. Em seguida, levem Nabote para fora e apedrejem até a morte. Olha só que mulher cruel, né? Inescrupulosa. O que ela faz? Ela manda uma carta falsa, né? Dizendo que foi o rei que mandou. Ela não tem poder de rei, por isso ela finge ser o rei. Então ela manda uma carta para as autoridades da cidade de Jezreel, né? Assinada como Acabe. E aí ela diz: vocês vão fazer o seguinte, vocês vão proclamar um jejum. E esse jejum aqui, gente, é uma coisa religiosa, uma coisa religiosa. E aí vocês vão se juntar, quero que coloque Nabote na frente, né? E quando estiverem todos juntos lá, os homens, né, as autoridades, os líderes, os homens importantes da cidade estiverem reunidos lá jejuando, uma coisa religiosa, né? Então vocês vão dizer para Nabote: e Nabote, você amaldiçoou a Deus e amaldiçoou também ao rei. Apenas digam, vocês não vão ouvir resposta, vocês não vão julgar, vocês vão levar ele para fora e vão apedrejar até a morte. Essa é a ordem que os homens, os líderes, né, os governantes da cidade estão recebendo, pensando que estão recebendo de Acabe, mas é de Jezabel, né? Amados, não pedi para vocês hoje, mandem corações. Vocês têm que mandar corações para o TikTok mandar pessoas para cá. Você que está com o celular na sua mão, fique mandando corações. Se você manda 1000 corações, o TikTok manda uma pessoa para cá. Manda uma pessoa para cá, foi você que trouxe a pessoa para ouvir a palavra de Deus. Então, veja bem, deu para compreender, né, o plano diabólico dela contra Nabote? Então os homens da cidade de Nabote, as autoridades e os notáveis que viviam na mesma cidade, fizeram tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado, segundo estava escrito nas cartas que ela enviou para cada um dos anciãos e para os líderes, assinado Acabe. Então ela não só fraudou as cartas, como também está cometendo um grande pecado, que é ir contra a vida de Nabote com uma falsa acusação, né? Então, decretaram um tempo de jejum e expuseram Nabote no meio do povo. Em seguida, compareceram 2 homens, filhos de Belial, sem escrúpulos, e se postaram na frente de Nabote. 2 filhos de Belial, é uma potestade, né? Então, esses são adoradores de Belial, essa potestade. Então, esses adoradores de Belial, Belial mancomunado com Baal, né? Esses aqui são sacerdotes que são homens sem escrúpulos, né? Eles se postaram na frente de Nabote e passaram a acusar Nabote diante do povo reunido ali. E eles diziam: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Olha que maldade. Então conduziram Nabote para fora da cidade, sentenciaram Nabote a apedrejamento público e assim mataram Nabote.
Então, esse apedrejamento aqui pode ser aquele que eu falei para vocês, que eu vi um judeu explicando, né? Que tem dois tipos de apedrejamento. Apedrejamento que é com pedras mesmo, como morreu Estevão, e tem também apedrejamento que é jogar uma pessoa num precipício e ela vai batendo nas pedras, eles chamam também de apedrejamento. Quando leva para fora da cidade, provavelmente seja isso, né? Mais tarde, mandaram avisar lá Jezabel. Nabote foi executado por apedrejamento. Nabote morreu. E quando Jezabel foi informada que Nabote havia sido apedrejado e estava morto, ela disse para Acabe: Acabe, se levante, homem. Tome posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou entregar a você, porque Nabote não vive mais, já está morto. Veja, o famigerado do Acabe ainda está deitado, aborrecido. E assim que Acabe ouviu que Nabote estava morto, se levantou, dirigiu-se até a plantação de uvas e tomou posse dela. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Elias, o profeta de Tisbé, nesses termos. Elias volta agora para a história, né? Estão acontecendo histórias paralelas aqui, certo? Então o Senhor diz para Elias: prepare-se e desça ao encontro de Acabe, o rei de Israel, que está lá em Samaria. Ele está visitando a plantação de uvas de Nabote, aonde desceu para tomar posse. E quando você encontrar Acabe, você vai dizer para ele o seguinte: assim diz Yahvé, você assassinou o seu semelhante e ainda tem a impiedade de se apossar da sua propriedade. Olha só que interessante, gente. Por que a gente tem que estar encabeçado pelo marido, né? E o marido tem que ter controle do que acontece na casa, o marido tem que ter domínio, o marido tem que estar a par das coisas, não é verdade? Veja aqui o que o Senhor diz para o profeta falar para Acabe: você assassinou Nabote. Foi ele que assassinou Nabote? Não, ele estava lá deitadinho, depressivo. Ele não estava lá depressivo, chateado? Estava chateado porque não conseguia a vinha. Então, ele não tinha intenção de matar Nabote. Por isso ele estava lá chateado, porque ele não ia conseguir a vinha. Jezabel fez essas cartas mentirosas, assinou no nome dele, né, com anel, selo, mandou para lá essas cartas. Os líderes de Jezreel acusaram Nabote falsamente, mataram Nabote. Então, quer dizer, quem que fez tudo isso? Jezabel, os líderes da cidade, que não sei se esses são culpados, né, porque não tinha como conferir se é carta do rei. É carta do rei, ele tem o anel, selo do rei, né, gente? Então tem que obedecer. Mas quando chegaram esses falsos acusadores aí, né, esses filhos de Belial, sacerdotes de Belial, eles tinham que questionar também, né? Então tem esses filhos de Belial com essa falsa acusação, e depois o povo leva Nabote para lá, julga no caminho e apedreja assim, sumariamente, né, arbitrariamente. E agora vem o Senhor, através de Elias, dizer: Acabe, você assassinou Nabote. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Assim também as esposas sobre os filhos. Tem que saber o que está acontecendo com os filhos, as mães. O que está acontecendo com os filhos? Tem que saber, gente. Tem que saber. Se o filho não se abre, não diz, se o filho, você não tem a menor ideia do que está acontecendo com o seu filho, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Para que o Senhor não diga: você fez tal coisa. Por que eu? Porque você era responsável por seu filho, né? E agora aqui Yahvé está dizendo para Acabe: você é responsável pela morte de Nabote. Mas por que eu? Porque você estava lá emburrado o tempo que você devia estar cuidando das coisas. Isso é muito sério, né? Gela minha barriga quando eu vejo mães dizerem assim: ai, meu filho não tem mais jeito, já entreguei para Deus. É responsabilidade sua, viu? Deus deu para você, como é que você devolveu para ele? Como é que você devolveu para ele aquilo que Deus lhe confiou?
Isso é muito sério, né? Ore, 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 ore pelos seus filhos. E diz mais: portanto, assim determina Yahvé o Senhor: no local onde os cães lambem o sangue de Nabote, lamberão igualmente o seu sangue. E isto mesmo, todo o teu sangue. Então, vocês estão vendo, gente? Nabote foi apedrejado, né? Então, o sangue de Nabote foi derramado, Senhor Jesus. E os cães estão lambendo o sangue de Nabote. Eu não sei se levaram o corpo de Nabote ou não, provavelmente sim. Ó Senhor Jesus. Mas os cães estão lambendo o sangue de Nabote. E o Senhor está dizendo, do mesmo jeito vai ser derramado o seu sangue. Por quê? Porque você foi irresponsável. Não cuidou do que era para você cuidar. E quando Acabe viu Elias, disse: então finalmente você me encontrou, meu inimigo. Chama Elias de inimigo dele, né? E Elias responde: sim, eu te encontrei. Porque te vendeste para fazer o que diante de Yahvé é abominável? Por que você se vendeu para fazer o que diante de Yahvé é abominável? Aqui ele pode estar se referindo tanto a Haddad, né, que ele fez acordo, o rei Haddad, quanto também a Jezabel, né? Se vendeu para Jezabel, né, Acabe? Por isso o Senhor afirma: eu vou trazer desgraça sobre você. Desgraça é Deus se retirar, né? Devorarei os teus descendentes e exterminarei da tua família todos aqueles que são capazes de urinar na parede e que vivem em Israel, sejam escravos ou sejam livres. E farei com toda a tua casa como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, porque me provocaste a ira e induziste Israel a pecar. Tá vendo, gente? Quanto a Jezabel, assim fala Yahvé o Senhor: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Quem morrer da família de Acabe na cidade, os cães vão devorar. E as pessoas que morrerem no campo, as aves do céu cuidarão de consumir os seus cadáveres. Assim, jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua esposa. Veja, é Jezabel que fica no comando, é Jezabel que está no controle, é Jezabel que governa. Por isso que está falando aqui, você é vendido para Jezabel, né? Sendo instigado por Jezabel, sua esposa. Que barbaridade é essa? Nunca se viu realmente isso, né? Como o Senhor está dizendo aqui, nunca se viu isso antes. Um rei manipulado por sua esposa. Ele tomou atitudes horríveis seguindo os ídolos, a exemplo de tudo quanto fizeram os amorreus, os quais Yahvé expulsou de diante dos filhos de Israel. Então, quando ouviu essas palavras do profeta, Acabe rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Agora ele se arrepende. Ele se deitava sobre panos grosseiros e caminhava triste e abatido com toda a mansidão entre as pessoas. Agora ele ficou um docinho de leite, né? Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio novamente ao tesbita Elias e disse para Elias: você viu como Acabe tem se humilhado diante de mim? Considerando, pois, que ele tem sido humilde em seu proceder diário, não mais trarei a desgraça que prometi sobre ele, agora durante sua vida e reinado, mas a trarei durante o império do seu filho. Gente, é incrível como o Senhor poupa Acabe, né? Poupou da primeira guerra contra Haddad, o rei da Síria, poupou na segunda guerra contra Haddad, o rei da Síria, e agora está poupando mais uma vez. Acabe é filho de Nimri, né? Que também foi rei. E o Senhor quer manter no trono, um homem, né, que não seja da descendência de Davi, para que o Israel não diga para Asa, que está lá reinando em Jerusalém, que é tataraneto de Davi,
nós queremos que você reine sobre todos nós. O Senhor impede isso agora, né? O Senhor impede isso por causa de Salomão. Então, o Senhor, na verdade, não está aqui amando Acabe, não. Mas ele mantém Acabe no trono para que a dinastia de Davi continue no trono só em Jerusalém. Chegamos então em 1 Reis 22. Durante os 2 anos que se seguiram, houve paz entre Israel e a Síria. Contudo, no terceiro ano, Josafá, o rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Veja, então agora já é rei Josafá. O último rei que tinha aparecido aqui para nós era rei Asa, mas ele já se foi e então vem Josafá, rei de Judá. Esse Josafá é da dinastia de Davi, certo? Então vem o rei de Judá conversar com o rei de Israel. Que coisa esquisita é essa? Eles são os dois israelitas, né? Eu não sei de que tribo é Acabe, mas Josafá é da tribo de Judá, né? Então Josafá, que vem de Davi, reina só em Jerusalém, sobre a tribo de Judá. E Acabe reina em todo Israel, sobre 10 tribos. A outra tribo é dos levitas. Então agora vem Josafá, vem de Jerusalém se encontrar com Acabe em Israel. E os dois vão conversar. Acabe perguntou aos seus oficiais e aos seus servos: bem sabem vocês que Ramote Gileade nos pertence e nós nada fizemos para tomá-la das mãos do rei da Síria. Quer mexer de novo com o rei da Síria. Fez acordo com o rei da Síria, quer mexer com o rei da Síria. E ordenou a Josafá: você quer vir comigo à guerra em Ramote Gileade, Josafá? Josafá é de Davi. Então Josafá respondeu ao rei: eis que a batalha será a mesma para mim como para ti, para meu povo como para teu povo, para meus cavalos como para os teus cavalos. Veja, a descendência de Davi também não consulta o Senhor, né? Respondeu de primeira, nem pensou 2 vezes. Eu vou à guerra com você, sim. No entanto, Josafá sugeriu ao rei de Israel: agora ele vai dizer: rogo-te que antes consulte a palavra de Yahvé, o Senhor. Aleluia. Esse aqui é de Davi. Olha que coisa maravilhosa. Esse aqui é de Davi. Ele respondeu rapidamente, né, no ímpeto. E isso não devia ter acontecido, né? Respondeu no ímpeto: sim, concordo, vamos, eu vou guerrear com você. Gente, quantas vezes nós respondemos assim, depois a gente vai consultar o Senhor? Ah, vamos consultar o Senhor depois, agora vamos consultar o Senhor. Tá vendo? Ele respondeu rapidamente. Agora, depois que ele assumiu o compromisso com o outro rei, aí agora ele diz: mas eu tenho um pedido para fazer para você. Vamos consultar antes o Senhor, né? Então o rei de Israel, que é Acabe, reuniu os profetas em número de 400 aproximadamente e lhes consultou: devo ir atacar Ramote Gileade ou é melhor deixar de fazê-lo? Diante do que eles responderam: ataca, porquanto o Senhor a entregará nas suas mãos, nas mãos do rei. Gente, quando fala aqui que eram 400, sabe o que me lembra? Me lembra quando Elias foi contra os 450 profetas de Baal. O Senhor nos contou que havia ali também 400 que eram profetas de Astarote. Vocês se lembram disso? E não se falou mais nada desses 400 profetas de Astarote. Eu penso comigo que esses 400 aqui, que se dizem profetas do Senhor, podem ser profetas de Astarote. Os que serviam a Astarote ou servem ainda a Astarote, né? Vamos continuar para ver o que vai dar disso aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa rapidinho aqui, minha gente querida.
Senhor Jesus. Aqui, ó. Ah, era de Azerá. Não é Astarote, não é Azerá. Vejam aí na Bíblia de vocês, ó, em 1 Reis 18, 19. 1 Reis 18, 19. Diz assim, ó, que haviam 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. 450 de Baal e 400 de Azerá, certo? Todos eles servem a Jezabel. Então eu acredito que esses 400 que aparecem aqui são esses 400 de lá. Entendem? Vamos ver o que vai acontecer, porque os 450 que serviam a Baal foram degolados por Elias, né, e pelo povo que os levou ali para a beira do ribeiro para serem exterminados. Esses foram degolados, os 450 de Baal. Os 400 de Azerá, não. É disso que eu tô falando. Ó Senhor Jesus. Então, esses 400 que o rei Acabe, né, o rei Josafá falou, o rei Josafá é de Davi, né, descendência de Davi, falou para Acabe, ó Acabe, vamos fazer o seguinte, vamos consultar o Senhor primeiro, só que eles estão ali em Samaria, eles não estão lá em Jerusalém, então não vai consultar os profetas de Jerusalém, que são os da tribo de Judá, vai consultar os profetas dali, de Samaria. E em Samaria nós temos Jezabel. Jezabel não se converteu ao Senhor depois que os 450 profetas de Baal foram degolados. Ela ainda tem os 400 de Azerá. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então vamos ver aqui o que vai acontecer, né? Ai, gente, hoje eu tô com uma coisa de ficar tirando a pelinha aqui do meu dedo. Por que será que eu tô fazendo isso? Ficou uma pontinha aqui, fica chamando a minha mente aqui para esse negócio. Pronto, olhe bem que não tem mais nada. Pronto, santa paz de Deus. Então, esses 400 aqui, que vão lá e falam rapidinho lá para Acabe. Ó, Acabe, ó, ataca com gosto, porque o Senhor vai entregar. O rei da Síria vai entregar esse lugar que você quer pegar, vai entregar nas suas mãos. Ramote Gileade. Ó, rapidamente já tem a resposta dos 400, gente. Por que 400, Senhor Jesus? Contudo, Josafá perguntou, ó, o rei que vem de Davi perguntou, ó, porventura não existe aqui nenhum outro profeta, servo de Yahvé, algum por intermédio de quem se possa também conhecer a vontade de Deus? Não tem. Aqui algum outro, veja, Josafá percebe no seu espírito humano, porque ninguém ali tem o espírito dentro de si, o espírito de Deus, né? Ninguém tem Deus dentro de si. Deus está fora, de uma maneira externa, né? Mas ele sente no seu espírito humano, né, que é a sua consciência, a sua comunhão, a sua intuição, ele percebe que alguma coisa tá esquisita, por isso que eu falo, eu acho que esses 400 aqui são os que servem Jezabel, os de Azerá, os falsos, né? E daí, olha só que interessante, Josafá tá ali observando, né, Josafá e Acabe, né, estão os dois ali juntinho, né? Aí Acabe fala bem assim, Josafá fala assim, vamos Acabe, vamos junto, tamo junto, né? Fala pra Acabe. Daí depois que ele fala, daí ele viu que ele falou rápido demais, aí ele diz assim, né? Vamos primeiro consultar o Senhor, né? Seria bom, tem como, Acabe, a gente consultar o Senhor? Aí Acabe rapidamente fala assim, tem sim, quer ver só? Vou mandar chamar os profetas. E vem os 400 ali imediatamente, os 400. Por que 400? Para mim são os 400 de Azerá.
O que vocês acham? Para mim são. Gente, Jezabel é que comanda ali. Jezabel faz e desfaz conforme ela quer. Manda os 400 lá. Chegaram os 400, né? Os 400 profetas chegaram e falaram: ó, rei Acabe, o que desejas? Eu quero saber se eu devo ir para a guerra para conquistar Gileade, Ramote Gileade. Devo ir? Vou ser bem sucedido nessa conquista? Os 400 rapidamente: é certo, é certo. Pode ir tranquilo, tranquilo, a vitória é sua. Ó, rapidinho. E Josafá, que tá do lado de Acabe ali, Josafá, mas que coisa esquisita é essa? Veja, ele sente que tem alguma coisa estranha. E aí Josafá fala assim: escuta, Acabe, tem algum outro profeta? Veja, tem 400 ali. E Josafá pede mais um, não tem nenhum outro profeta? Veja, gente, há uma comunhão de Josafá com o Senhor, glória a Deus. Josafá, ele é da descendência de Davi, deve ter aprendido com os escritos que ficou de papai Davi, os escritos que ficaram de papai Davi, né? Que coisa tremenda isso, gente. Vieram 400 profetas, é profeta que não acaba mais. E Josafá não acreditou nos 400. Ele falou: Acabe, não tem mais nenhum, não? E aí, Josafá pergunta: porventura não existe aqui mais nenhum outro profeta, Acabe? Um servo de Yahvé, por intermédio de quem nós possamos conhecer a vontade de Deus? Ele percebeu, glória a Deus. Assim sejamos nós, Senhor Jesus, perceber as coisas, mesmo que sejam 400, não importa, isso não vai nos impressionar, nós vamos perceber as coisas, né, no espírito. Então, o rei de Israel, que é Acabe, respondeu para Josafá: tem ainda um profeta, sabe? Tem um profeta. Mas esse profeta aí, apesar da gente poder consultar Yahvé através dele, eu odeio esse homem. Se tem um homem que eu odeio, é esse aí. Acabe tá falando, né? Porque ele jamais profetiza bons presságios a meu respeito. Ele sempre tem uma desgraça para me falar. Então, prontamente, Josafá disse: não fale desse modo, rei Acabe. Então o rei de Israel mandou chamar um oficial e ordenou: traga depressa aqui Micaías, o filho de Imlá. Veja que aqui ele quer dar uma enganada em Josafá, né? Manda trazer Micaías e não Elias, né? Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos com seus trajes reais. Aqui está Acabe, que governa sobre 10 tribos, e está Josafá de Davi, que governa sobre Judá. Estão juntos, coligados, né, contra o rei da Síria, e estão nos seus trajes reais, na praça, à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas, preocupados em servi-los, profetizam em frente deles. Quem? Os 400. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaaná, produziu para si uns chifres de ferro e declarou a Acabe: assim diz o Senhor, com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. Aqui é um líder, né? Um líder dos profetas. E todos os demais profetas seguiram esses auspícios e profetizaram o mesmo destino. Eles diziam assim: sobe contra Ramate e Gileade, é certo que você vai triunfar, porque o Senhor vai entregar Ramote e Gileade nas suas mãos, rei Acabe. Ó, poderoso, majestoso, magnânimo, vai, Deus vai fazer sua vontade. Enquanto isso, o mensageiro que fora chamar Micaías, ele mandou um buscar Micaías, né? Lhe sugeriu, chegou lá em Micaías e disse assim: o mensageiro do rei chegou lá na casa de Micaías, bateu lá, ó. Ô Micaías, Micaías sai ali, o que tá acontecendo? Aí o mensageiro do rei diz assim, ó:
Escute uma coisa, preste bem atenção, Micaías, preste bem atenção. Os profetas que estão lá diante do rei Acabe, do rei Josafá, os 400, eles são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis, coisas boas ao rei Acabe. Você está escutando, Micaías? Procura então falar como eles estão falando. Você tem que predizer o sucesso do rei e o sucesso da sua campanha, ou seja, sua missão. Ele quer Ramote Gileade. Os 400 lá estão falando que vai dar certo. Eu vou levar você lá e você vai falar a mesma coisa. Você vai falar a mesma coisa. Vai motivar o rei. Entretanto, Micaías disse: tão certo quanto vive Yahvé, eu juro pelo nome de Yahvé, o Senhor, que eu vou falar apenas o que Yahvé, o Senhor, me ordenar que eu fale. Olha só a elegância desse executivo de Deus, a elegância desse lorde que serve ao Senhor. Esse outro chega lá esbaforido porque ele tem que voltar correndo, ele não pode demorar, gente. Acabe e Josafá estão juntos lá na entrada da cidade. Ele não pode demorar. Por quê? Porque também tem um rei fazendo visita, né? Tem um rei fazendo visita. Então as coisas têm que ser maravilhosas. E aí ele chega lá esbaforido e fala: certo, Micaías, assim, assim, assado, sim, assim, assado. E olha, Micaías, gente, Senhor Jesus, faz com que nós sejamos esse executivo elegante do Senhor. Escuta aqui, tão certo quanto vive o Senhor Yahvé, eu juro pelo nome do Senhor Yahvé, que eu vou falar apenas o que o Senhor Yahvé me ordenar que seja dito. Pode ser assim? Então, quando ele chegou, acho que foi no caminho, né? Que já foi falando isso e ó, vamos correr, porque os reis estão esperando. Quando chegou à presença do rei, o rei perguntou: Micaías, nós devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Então, prontamente, Micaías respondeu: ataca e serás bem-sucedido, porquanto Yahvé a entregará nas mãos do rei. Diante disso, o rei perguntou: quantas vezes terei que te fazer jurar que não me falarás, senão a verdade em nome do Senhor? Então o profeta declarou: eu vi todo Israel disperso por muitas colinas, como ovelhas que não têm pastor. E disse Yahvé: estes não têm senhor, volte cada um em paz para a sua casa. E o rei de Israel afirmou para o rei Josafá, certo, de Judá: eu não te falei que ele não profetiza o bem a meu respeito? Ele profetiza somente o mal? Então veja, ele estava sendo irônico. E Acabe percebeu e disse para ele: fale a verdade, Micaías, né? Agora Micaías acrescenta: ouve a palavra de Yahvé. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Ó, os anjos, miríades e miríades de anjos. Então Yahvé perguntou: quem pode enganar Acabe a fim de que ataque Ramote Gileade e encontre a morte lá? E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriam ideias diferentes. Olha que interessante. Micaías, que é esse executivo do Senhor, ele diz assim, ó: eu vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E aí o Senhor Deus perguntou: quem pode enganar Acabe a fim de que ele ataque Ramote Gileade e encontre a morte lá? E alguns anjos, os anjos começaram a dar ideias, né? Olá, Paulinha, bom dia! Alguns anjos começaram a dar ideias e davam uma interpretação, e outros sugeriam outras coisas, até que finalmente um espírito
colocou-se diante de Yahvé. Veja, agora não chama de anjo, chama de espírito. Obrigada, Paulinha linda. Ô, princesinha do Senhor Jesus. Ó, gente, você que produz conteúdo, vai lá na Paulinha, viu? Porque a Paulinha, ela faz lives de crescimento. Ajudem. Vocês querem ser ajudados por ela? Ajudem. Ajudem. Vão lá que ela ajuda vocês a crescerem aqui no TikTok. É a Paulinha. Cadê a Paulinha? Agora eu coloquei um negócio aqui sem querer, gente. Não sei tirar. Incentive seus espectadores a ajudar. Ai, fixei um negócio ali sem querer, de rosas. Agora não sai o troço daqui. Mas, gente, vocês viram a Paulinha aí? Uma moderadora, por favor, fixe a Paulinha se conseguir. Saiu o negócio agora. A Paulinha, ela vem e nos visita de vez em quando. Então, vamos lá. E aí, olha só. Alguns anjos davam uma ideia, outra ideia, até que aparece um espírito. Um espírito colocou-se diante de Yahvé e declarou: sou eu que vou enganá-lo. Aqui o Senhor registrou como espírito para a gente diferenciar dos anjos, né? Mas provavelmente era um anjo caído esse daqui, né? E Yahvé, o Senhor, perguntou para ele: de que modo você pretende realizar isso? Então esse espírito respondeu: eu vou sair e vou ser um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Os 400. Vocês estão vendo, gente? Os 400. Então Yahvé, o Senhor, afirmou: você vai enganá-lo e ainda vai prevalecer. Pode sair e fazer o que você tem para fazer. Olha só. Agora, portanto, Yahvé colocou um espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas. Aqui Micaías está contando para Acabe, tá? Mas Yahvé é quem pronunciou contra ti a desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaana, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: de que maneira o espírito de Yahvé saiu de mim e foi falar contigo? Nesse tapa, tá? Micaías então respondeu: você vai ver e vai compreender no dia em que você tiver de vaguear de um aposento a outro para se esconder. Porque vai ser tomada aqui, né? Israel vai ser tomado. Obrigada, querida Juju. O rei então deu uma ordem: prendam Micaías agora e conduza Micaías de volta a Amon, que é onde foram buscar o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E declarem: assim fala o rei, lancem esse homem na prisão e alimentem com apenas uma quantidade mínima de pão e água, até que eu retorne são e salvo da batalha. Ele faz isso como quem diz, né? Micaías vai ter que ficar orando lá por mim, né? Contudo, Micaías afirmou: se voltar são e salvo, é porque Yahvé não se expressou pela minha boca. Olá! Aqui onde eu estou lendo, Neuza, nós estamos em 1 Reis 22, 28. Micaías afirmou: se Acabe voltar são e salvo, é porque Yahvé não se expressou pela minha boca. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam então contra Ramote e Gileade. O rei de Israel solicitou a Josafá: vou disfarçar-me para entrar no combate, mas quanto a você, vista-se com as suas roupas. Olha só que amigão que Acabe é, né, de Josafá. Ó que amigão que ele é. Vocês estão vendo que ele está falando para o outro? Eu vou disfarçado. Vou com roupa de um soldado qualquer. Agora você não. Você vai com as vestes de rei. Senhor Jesus. Então, o rei de Israel, que é Acabe, né, se disfarçou. E ambos partiram para a batalha. Josafá foi com as suas roupas de rei mesmo. O rei de Arã,
que é a Síria, tinha dado uma ordem a seus 32 chefes de carros de guerra: não ataquem ninguém, seja soldado, seja oficial, senão unicamente o rei. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, comentaram uns com os outros: veja, esse é o rei de Israel. Cercaram Josafá para atacá-lo, mas Josafá gritou. E quando os chefes dos carros militares perceberam que não era ele o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco a esmo, e atingiu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura, atingiu Acabe. No mesmo instante, o rei Acabe ordenou ao condutor do seu carro de batalha: volta e faça-me sair do combate depressa, porque estou gravemente ferido. Esse é Acabe que foi disfarçado. Mas a batalha se tornou ainda mais violenta naquele dia e tiveram que manter o rei de pé sobre o seu carro diante dos arameus. Então veja, o rei Acabe está praticamente morto, né? E eles estão segurando ele de pé. Mas ao cair da tarde ele morreu. O sangue da sua ferida escorria do fundo do carro de guerra. E ao pôr do sol, um grito fúnebre percorreu todo o acampamento: volte cada um para a sua cidade e cada chefe de família para a sua terra, porque o rei está morto. Ele foi transportado para Samaria e foi sepultado lá. Lavaram o carro real de guerra que o carregava e suas armas. Lavaram num açude em Samaria, onde as prostitutas costumavam se banhar. Essas aqui são prostitutas rituais, gente. É tudo coisa de Jezabel, tá tudo ligado a Jezabel, certeza. E vários cães vieram e lamberam o sangue do rei Acabe, exatamente como a palavra de Yahvé, o Senhor, tinha dito, prédito. Todas as realizações do rei Acabe e também a descrição do seu palácio decorado com marfim da melhor qualidade e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Acabe adormeceu com seus antepassados e seu filho Acasias sucedeu ao seu trono e reinou em seu lugar. Gente, olha que tristeza que esse Acabe, hein? Josafá, o filho de Asa, ele é filho de Asa. Eu estava lá em Asa ainda, né? Esse aqui é de Davi. Começou a reinar sobre Judá no 4º ano do reinado do governo de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e governou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Josafá andou em todos os caminhos do seu pai Asa, não se desviou deles, mas fez o que era reto perante Yahvé, o Senhor. Contudo, não destruiu os altares idólatras. Tem medo do povo, né? E o povo seguiu oferecendo sacrifícios pagãos e também queimando incenso para os falsos deuses. Gente, isso aqui é em Judá. Josafá viveu em paz com o rei de Israel, que é quem? Que é Acasias, né, filho de Acabe, que entrou no lugar dele. Os demais feitos de Josafá e o poder que demonstrou e os atos de bravura nos tempos de guerra estão todos escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Ele também expulsou da terra o restante dos sodomitas, prostitutos e prostitutas cultuais que serviam nos altares pagãos e haviam restado depois do reinado de seu pai Asa. Gente, nunca conseguiu limpar mais Israel? Ora, neste tempo não havia rei em Edom, mas sim um vice-rei. Era nomeado para assumir o governo local. Josafá mandou construir navios de Tarsis, uma frota de embarcações mercantes, a fim de buscar ouro em Ofir. Porém, jamais o trouxeram, porquanto eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquele tempo, Acasias, o filho de Acabe, fez a seguinte oferta a Josafá: os meus marinheiros estão à tua disposição para cooperar e navegar com os teus. Contudo, Josafá preferiu não aceitar tal ajuda. Josafá tem um discernimento, né? Embora não tenha expulsado a idolatria de Judá, né, lá de Jerusalém, ele tem uma comunhão com o Senhor.
aprendeu com os escritos de papai Davi, né? Josafá descansou com seus pais e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu antecessor. E seu filho Jeorão assumiu o reino em seu lugar. Então agora nós temos Acasias em Israel e Jeorão em Judá. Jeorão é de Davi, né? Josafá, Jeorão e Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Ele praticou o que é reprovável diante de Yahvé, o Senhor, porque andou segundo os maus exemplos de seu pai e da sua mãe também, né, Jezabel, como nos caminhos pagãos da sua mãe, olha aí. E conforme as atitudes erradas de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Jeroboão é o primeiro lá, né? O primeiro que o Senhor pôs sobre as 10 tribos, que já começou mal, aí o exemplo dele é seguido até hoje. Dedicou seu culto a Baal, Baal nunca deixou, né, o território. Dedicou seu culto a Baal e o serviu, provocando deste modo a ira de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, como seu pai havia procedido. Então nós vamos para 2 Reis, na próxima live, entendendo que Jezabel agora tem mais poder do que antes, porque antes ela era esposa do rei. A esposa do rei não tem poder algum, ela é esposa do rei, mas agora ela é rainha-mãe. Rainha-mãe tem muita autoridade. Então Jezabel agora tem mais poder do que antes. O filho dela está no trono, né? Vamos agora, então, para o Novo Testamento. Vamos compartilhar a live? O que vocês acham? Põe o dedo na tela e segura, vai aparecer uma lista. Aí você começa a enviar para todas as pessoas que aparecem aí na lista. Põe o dedo na tela e segura. Vai aparecer uma lista. Aí você envia para todas as pessoas que estão aparecendo na lista. Envia para todas as pessoas que aparecem aí na sua lista. Nós vamos para o Novo Testamento. Enquanto isso, eu vou dar uma recapitulada aqui. Olha que maravilha, nós estamos com quase 60 mil corações e estamos mantendo mais de 200 pessoas aqui na live ouvindo a Bíblia conosco. Isso se deve a quê? Aos corações, né? Aos corações. Muito obrigada a vocês que estão aqui conosco, vocês que estão nos visitando pela primeira vez. Quero lembrá-los de seguir a nossa conta. Siga essa conta Idelma Ferreira, para que quando a gente estiver lendo a Bíblia aqui, você seja avisado pelo TikTok e venha para cá. Lembre-se de seguir, tá? Não deixe de ser nosso amigo. E se você puder, ative o coraçãozinho laranja, certo? Para você fazer parte da equipe dessa live. Muito bem, aqui nós lemos a Bíblia inteira em 1 ano, por isso a gente vai para o Novo Velho Testamento, volta para o Novo Testamento, né? Nós estamos em Atos 18, 12. Atos 18, 12, né? Então, o que está acontecendo aqui? Paulo estava em Atenas, lá em Atenas ele falou no Areópago e tudo mais, e depois eles chegaram, Paulo, Silas e Timóteo vieram da Macedônia e encontraram Paulo, né? Vieram encontrar Paulo, porque Paulo teve que sair fugido de lá, lembra? Perseguido pelo mundo me odeia, teve que sair fugido, né? Então agora, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Estamos em Corinto. Então, lá em Atenas, ele falou no Areópago, né? Quem se converteu lá em Atenas? Dionísio. Dionísio é um homem importantíssimo em Atenas. Ele é um dos conselheiros lá do Areópago, que é um lugar onde os filósofos se reúnem para discutir os assuntos importantes, as novidades, né? Filosofar também.
Então, Paulo agora sai de lá, deixa Dionísio ali como início da igreja e vai para Corinto. Em Corinto chega Timóteo e Silas, porque eles tinham ficado lá na Macedônia. Paulo tinha saído com Lucas e os demais. Agora eles se encontram, né? Então, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra. Aqui ele já conheceu Áquila e Priscila, que foi em Corinto que ele se encontrou com eles, né? Esses aí vieram da Itália. Áquila e Priscila vieram da Itália, vieram para Corinto. Corinto, gente, é uma cidade de muito comércio, é como se fosse São Paulo, assim, tá? O centro de São Paulo, o Brás, a 25, é uma cidade de muito comércio. Então, Priscila e Áquila vêm da Itália e vêm trabalhar aqui em Corinto. O que Priscila e Áquila fazem? Eles fazem também tendas, igual Paulo. Paulo não era fazedor de tendas. Paulo não tinha esse ofício, não trabalhava com isso. Paulo é de família rica. Paulo é de família rica. Ele sabe fazer tendas porque há uma tradição entre os judeus que é: todo pai deve ensinar um ofício ao filho. Então, o pai de Paulo, de certo, aprendeu com o avô, né, a curtir o couro, né, trabalhar o couro e fazer tendas. Então, ele passou para Paulo isso, mas não como uma necessidade, como uma herança, um patrimônio, uma tradição da família, vamos dizer, né? E aí, quando Paulo chegou em Corinto, ele teve necessidade de dinheiro, então ele foi fazer tenda, que ele sabia fazer, mas ele nunca trabalhou com isso. Paulo era rico, de família rica, certo? E aí chega Priscila e Áquila, que também trabalham com couro, né? Eles se juntaram e foram morar juntos. Mas aí, quando vem Silas e Timóteo trazem oferta da Macedônia. Então, Paulo decide se dedicar totalmente à obra, né? Isso está em Atos 18:5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando para os judeus que Jesus é o Messias, né? E aí o que aconteceu? Se opuseram contra ele com insultos graves, vindo de quem? Do mundo me odeia, né? Vocês sabem quem é o mundo me odeia? São as pessoas os líderes religiosos que vêm contra o Senhor Jesus, né? Então, quando ele saiu da sinagoga, Paulo ficou muito bravo, né? E aí Paulo disse assim: a partir de agora eu vou para os gentios. Não vou mais me preocupar com os judeus. Eu vou para os gentios. E aí ele foi para a casa de Tício. Tício Justo é um gentio, né? Tício é um nome romano. Então ele é um gentio que mora do lado da sinagoga, né? É um homem de boas posses. Então ele vai para a casa desse Tício. Esse Tício é simpatizante do judaísmo, mas não se tornou judeu, provavelmente por causa da circuncisão que tinha que ser feita, né? E Paulo fica lá. Paulo começa a ministrar a esse Tício, né? Quando, porém, agora nós chegamos onde nós paramos, que é Atos 18:12. Paulo permaneceu durante 6 meses ensinando a palavra ali, em Corinto, na casa de Tício. Quando, porém, Gálio, que é procônsul da Acaia, os judeus, porém Gálio era procônsul da Acaia, os judeus se levantaram unânimes contra Paulo e o conduziram ao tribunal. Quando Gálio era procônsul, Gálio era o irmão mais velho de um grande filósofo chamado Sêneca, estadista romano e mentor de Nero. Olha só, procônsul da Acaia, esse Gaio. Então esse Gálio, ele é irmão mais velho de um filósofo que é mentor do imperador. Que coisa, hein? Quando Gálio era procônsul da Acaia,
Os judeus se levantaram unânimes contra Paulo e conduziram Paulo ao tribunal. Os judeus estão contra Paulo, o mundo me odeia, né? Não é os romanos que estão contra Paulo? Os romanos estão contra Paulo? Não, os judeus. Então, quando o Senhor disse, o mundo me odeia, vai odiar vocês também, está falando a respeito dos religiosos que se levantam, né, contra o Senhor Jesus. E isso pode acontecer também de uma maneira oculta, né? Tem pessoas que dizem, né, Senhor, Senhor, é no teu nome, né, Senhor, que nós fazemos tantas coisas, expulsamos demônio e tudo mais, e o Senhor vai dizer, pois é, nunca conheci você, nunca conheci. Eu estive com você, trabalhávamos juntos, não me lembro. No entanto, usava o nome do Senhor, né? Então, gente, o mundo me odeia existe e o mundo me odeia vai perseguir os cristãos, certo? Acho que deu para compreender, né? Então, agora os judeus, o mundo me odeia, não todos os judeus, mas alguns, né? Eles conduziram Paulo para o tribunal. E eles protestavam. Esse aqui, ó, Paulo persuade os homens a adorar a Deus de uma forma contrária à lei. Contrária à lei, que lei? Lei de Roma, né? Lei de Roma. No momento em que Paulo daria início à sua defesa, Galho os admoestou. Se em realidade houvesse, ó judeus, alguma afronta grave ou crime, certamente e com razão, eu os ouviria. Galho é autoridade romana. Entretanto, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes próprio da lei de vocês, judeus, né? Resolvam isso vocês mesmos para lá. Não quero perder meu tempo com isso, pois não quero me dispor a ser juiz desses assuntos de vocês, assuntos dos judeus. E ordenou que fossem expulsos do tribunal romano. Veja, Roma não tem nada contra Paulo, né? Então, todos se voltaram contra Sóstenes, que era administrador da sinagoga, e espancaram Sóstenes ali mesmo, em frente ao tribunal. Contudo, Galho não expressou qualquer perturbação com isso diante desse episódio. Galho é romano, não tá nem aí com as coisas que acontecem com os judeus. Então, quando fala, gente, quando o Senhor diz, o mundo me odeia, né? Eu venci o mundo. Que mundo é esse, gente? Não é o mundo que você tá pensando, as danceterias, é as boates, é o sei lá o que aí que venha com relação ao mundo, né? É as coisas que estão acontecendo no mundo. Não é Roma, não é Roma. É o mundo religioso. É o que nasce do meio da religião. E embora pareça ser de Deus, não é. Quero que vocês compreendam isso. Isso vai ser muito útil daqui a pouco, quando começar a perseguição. Então veja, Galho, que é romano, não tá nem aí. Galho é o mundo, na sua cabecinha aí, é Galho que é o mundo, Roma. E Galho tá falando, vão para lá resolver essas coisas de vocês para lá, judeus. Compreende? E aí os judeus espancaram Sóstenes. Sóstenes é o administrador da sinagoga, é o maior da sinagoga. É o mordomo, né? Não é o maior porque ele não é sumo sacerdote, mas ele é um tipo de mordomo, administrador, né? Da sinagoga. Espancaram ele ali na frente do tribunal. Olha só. E Gaio pouco se importou com isso, né, gente? Meu Deus. Gente, vocês estão compreendendo quem é o mundo me odeia? Digam aí, sim ou não. Vocês estão vendo que Roma tá tranquilo? Roma não quer nem saber dessas coisas. O mundo não quer nem saber dessas coisas. O mundo não se interessa por essas coisas, gente. Não é o mundo que é nosso inimigo. É o mundo me odeia
que surge do meio dos religiosos. A gente já viu aqui Paulo sofrer graves consequências por causa da baixa que teve no número de membros na sinagoga, né? Porque Paulo pregou para eles, se converteram ao Senhor, saíram da sinagoga, a baixa foi grande. Ah, Senhor Jesus. Então entendam, gente, o mundo me odeia visa aqui, ó. O mundo me odeia, está dentro do sistema religioso e visa aqui, ó. Vamos continuar mais um pouquinho? Paulo ficou em Corinto por vários dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia por causa de um voto que havia feito. Olha aí, Paulo, gente. Olha aí, Paulo, gente. Quem compreende Paulo? O que está acontecendo com Paulo? Circuncidou Timóteo. Por quê, Paulo? Por quê? Agora fez um voto. Voto do quê? Nazireu? O que está acontecendo com Paulo? Então veja que lá em Corinto, né? Em Corinto, Paulo não sofreu nada. Pegaram Sóstenes e Paulo, ó, voou as tranças de lá. Então, depois Paulo ficou em Corinto ainda por vários dias. Depois ele resolveu se despedir dos irmãos e navegou para a Síria. E levou Priscila e Áquila. E Lucas também, né? Porém, antes de embarcar, ele raspou a cabeça em Cencreia por causa de um voto que havia feito. O porquê, Senhor Jesus? Diferentemente do costume da época, Priscila é citada em primeiro lugar devido à sua personalidade e atuação de destaque. Áquila e sua esposa Priscila serviram ao Senhor como discípulos evangelizadores e muito cooperaram com Paulo. Paulo havia feito um voto nazireu mesmo, ó, nazireu e temporário, um voto habitualmente firmado por judeus devotos, pelo menos durante 30 dias, como ação de graças pelo livramento de perigos graves. Ah, entendi, Senhor Jesus. Cortar todo o cabelo bem rente ao couro cabeludo marcava o final do período do voto. Cencreia era o porto oriental de Corinto, onde se estabeleceu uma igreja local. Então, quando fazia 30 dias de um livramento, um voto de judeus devotos, hein? Onde é que Paulo tá? Onde é que Paulo tá? Paulo tá com a mente lá nos judeus devotos, né? Isso aí vem de criado aos pés de Gaio, né? De Gaio, criado aos pés de Gaio. Então, deixa eu entender aqui. Esse voto era firmado por judeus devotos pelo menos durante 30 dias, como ação de graças pelo livramento de perigos graves. Cortar todo o cabelo bem rente ao couro cabeludo marcava o final do período do voto. Gamaliel, Gaio. Ai. Então, Gamaliel, né? Ensinado aos pés de Gamaliel, né? Esse votinho que ele tá fazendo aqui, ó, vem de papai Gamaliel, né? Então, 30 dias antes, ele teve um grande livramento. Então, ele fez esse voto, agora tá acabando os 30 dias, ele vai cortar o cabelo. Significa o fim do voto, né? 30 dias depois. Então, é algo que ele não assumiu agora, ele assumiu 30 dias atrás. Onde é que ele estava 30 dias atrás? Acredito eu, gente. Em Atenas ele não estava, foi antes de Atenas, porque em Atenas ele foi muito bem recebido. Eu acho que foi quando ele teve aquele problema lá em Roma, né? Lá em Roma, quando ele foi preso, e daí o Senhor veio com um terremoto,
quebrou as algemas, lembra que ele pregou pro carcereiro e tudo mais? Eu acho que foi naquela ocasião que ele fez esse voto aqui. Aqui não fala, mas é um grande livramento que ele recebeu 30 dias antes, provavelmente nessa oportunidade, não sei. Mas é algo antes, então ele fez esse voto em agradecimento ao Senhor, mas isso é coisa do judaísmo, Paulo. Bom, tudo bem, né? Paulo então ficou em Corinto, mas quando Paulo faz isso, ele traz os cristãos para o judaísmo, né? Oh, Senhor. Antes de embarcar, raspou a cabeça. Chegaram então em Éfeso, agora estamos indo para Éfeso, tá? Onde Paulo deixou Priscila e Áquila em Éfeso. Ele, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar para os judeus. Éfeso também é um grande centro comercial. Gente, como nós vamos ter que nos dedicar um pouquinho mais para entender o que está acontecendo em Éfeso, nós vamos deixar para a próxima live a partir daqui. Está bem? Que eu tô vendo que o meu maridinho já tá terminando o banho lá. Terminando o banho, então eu vou cuidar dele, tá, minha gente? Aqui a gente vai dedicar um pouquinho mais de tempo para compreender bem o que está acontecendo com Paulo, né? E o que vai acontecer em Éfeso. Está bem, meus amados? Fiquem na santa paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do nosso maravilhoso Senhor Jesus. Fiquem bem e até a próxima, se o Senhor achar bom. Pode ser? Hoje passaram por aqui 8.500 pessoas e tivemos 23 novos seguidores. Eu não vou esperar para ver quantos vieram pelos corações, porque demora para levantar quantos vieram dos corações. E eu vou ter que sair. Fiquem na santa paz de Deus, meus amados. Meditem sobre as coisas que o Senhor nos disse aqui, principalmente lá com relação a Acabe, Jezabel, esses 400 profetas, né? Sobre os anjos também que estavam lá à direita e à esquerda do Senhor. E aí veio um espírito que disse: eu vou lá enganar Acabe. Veja, uma reunião no céu, né? Fiquem todos bem, então. Amo muito vocês, obrigada por estarem aqui. Hoje foi maravilhoso, 60.000 corações e tivemos mais de 200 pessoas conosco. Muito obrigada, equipe, vocês são lindas demais. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!